melhor música amanheceu de luto. O rei do pop morreu. Aos 50 anos, às vésperas de voltar a fazer shows, Michael Jackson não resistiu a um ataque cardíaco na tarde de ontem nos Estados Unidos. No programa de hoje, a gente vai ver momentos marcantes da carreira de Michael Jackson, histórias da vida marcada por sucesso, escândalos, traumas familiares e conflitos pessoais. A gente vai também conversar com fãs dele, com gente que conheceu o Michael Jackson, e a gente vai lembrar também das músicas que marcaram gerações. E ao vivo, as últimas informações direto dos Estados Unidos. Os fãs já fazem vigília à espera do enterro do astro pop. Daqui a pouco você vai conferir aqui no Dia a Dia. Em 96, Michael Jackson esteve aqui no Brasil e gravou o clipe de They Don't Care About Us. O Pelourinho, na Bahia, foi um dos pontos turísticos que Michael Jackson escolheu para mais essa super produção. Todo mundo se lembra, o Olodum participou. Aliás, eu tenho uns dados aqui de que ele, segundo o próprio presidente do Olodum, João Jorge Rodrigues, ele levou o nome do Olodum para 181 nações pelo mundo. Fez a música do grupo ser ouvida por 5 bilhões de pessoas. E é por isso que a gente vai ao vivo agora a Salvador, onde está a repórter Simone Garcia. Oi, Simone, bom dia. Simone, muito se fala aqui, você pode comprovar isso, não? Michael Jackson teria feito muitos amigos por aí? Bom dia, Patrícia. Isso mesmo, Michael Jackson deixou muitos amigos. Um deles é o Neguinho do Samba, que teve o privilégio de estar ao lado do cantor há 13 anos. Deixa saudade dessa época. O Pelourinho está triste, o mundo inteiro está triste, né? Porque nós perdemos um mestre cheio de ideias, que a gente nem conseguimos aprender a ter pela metade do que ele tinha de mostrar para o mundo. E o mundo já dormiu triste, acordamos triste, e tem um espaço imenso que ninguém pode dormir. Eu digo que esse rapaz, o Michael, e não conheço ninguém mais maravilhoso depois de Deus esse rapaz. Mas você pegou arranjo para esse clipe que foi gravado aqui? Eu tive o prazer de fazer um arranjo para a música do Michael Jackson. E quando ele viu, estava aquela confusão, vai gravar no Rio, não vai gravar aqui. O Olodum levou um vídeo que a gente tinha dos nossos ensaios no Pelourinho. E quando chegou lá que ele assistiu aquilo, ele disse, é lá que eu vou fazer, não vou fazer em outro lugar não, vou fazer no Pelourinho. E pra gente foi legal porque foi uma inspiração da comunidade negra, um negro que representa o mundo maravilhosamente bem. E foi bom porque gerou emprego e renda para a cidade de Salvador. Ele ficou encantado com a batida do Olodum. Ficou super encantado, senão ele fazia. Então ele pediu 600 homens, ele só tem 250 homens, então bora fazer. Quando ele viu a primeira zoada, ele começou os meninos, né, tocando. Então foi uma coisa assim fantástica, que a gente não tem nem resposta para dizer como é importante esse rapaz na vida dos meninos que fazem rap, de vários artistas, na verdade. Super importante a participação dele na nossa vida, e a gente vai ficar com água na boca agora. Agora, o Bira Jackson foi percussionista na época que tocou com Michael Jackson. Como é que você recebe essa notícia? Quando essa notícia passou, que deixou todos nós estarrecidos, né? Muito triste, com a perda muito grande na vida de todos aqueles que conseguiram se aproximar do Megastar Pop, o Megastar do mundo. E você, né? Eu vou mostrar aqui esse banner que ele trouxe, você ao lado do... Sou eu, Michael Jackson, há 13 anos atrás, né? Eu tinha apenas 24 anos. E a tristeza é tamanha, né? Fica no coração de cada um. E mais, Michael Jackson jamais será esquecido. Acredito que não só por mim. Depois da passagem dele, você inclusive até trocou o sobrenome, passou a chamar Bira Jackson. Depois da passagem do Michael no Brasil, né, eu tive a felicidade de carregar uma parte desse nome, que agora é Bira Jackson, né, em homenagem ao Michael Jackson. Você também vai tentar ir para os Estados Unidos para acompanhar o enterro? Isso, eu vou aproveitando, né, deixando essa cabeça para os nossos governantes, para que possa conseguir uma passagem para que eu possa ir até
Florinho, você acha que vai ficar um pouco mais triste hoje? Tá mais triste? O Florinho, ele amanheceu triste, né? Acordou triste, né? O Brasil, a Bahia, principalmente, está totalmente triste. Obrigada, Bira. Simone Garcia, no dia a dia. Simone, o rei do pop morreu cedo, mas deixou um legado. Em 45 anos de carreira, marcou a história da música para sempre. Ou seja, não dá tempo da pessoa chegar ao A pessoa não tem nenhum outro sintoma antes, Não de tem. repente morre. Normalmente, a gente avaliando as pessoas que sobreviveram ao infarto, quer dizer, que chegaram ao hospital, a gente pergunta, doutor, eu nunca senti nada. Quando a gente pergunta para a pessoa se sentiu alguma dor no peito, algum mal-estar, normalmente, ou desmaio, quer dizer, normalmente um dia, 2 dias, naquela semana, a pessoa sentiu algum sintoma e não deu bola. São vários os casos que são relatados quanto a isso, né? Existe um relato até com o Michael Jackson de que ele teve uma síncope, um desmaio na véspera. O desmaio pode ter sido o prenúncio de uma morte por arritmia cardíaca, né? A fibrilação ventricular é uma arritmia fatal e que acompanha quadros coronarianos como infarto agudo do miocárdio. Porém, existem outras causas que podem levar o coração a parar que não seja apenas o infarto. Claro. Como o abuso de medicamentos, por exemplo, que está sendo levantado. Isso né? que eu ia falar com o senhor. Esses medicamentos, eu vi em vários sites hoje de manhã, eles dizendo que eram medicamentos para tratar lesões numa vértebra e numa perna. Ele teria machucado essa perna durante um ensaio no palco, teria caído no palco e tal. E outros sites dizem também que ele estaria tomando remédios para emagrecer também. E eu acho que é importante a gente falar, principalmente sobre esses remédios para emagrecer, porque muita gente toma sem receita. E esses remédios para emagrecer são seríssimos, né? São super perigosos. Remédio é remédio, né? Se você dá um remédio é para tratar alguma coisa. E remédio é médico que dá, né? Exato. Então, normalmente os remédios, eles não são isentos de efeitos colaterais. Claro. Remédios para emagrecer, eles têm uma ação principalmente no sistema nervoso central, ou seja, no cérebro. O nosso cérebro regula tudo, regula todo o nosso tônus vasomotor, a pressão arterial, a consciência, enfim. Então você vai estar tomando um remédio que vai estar regulando todo o seu metabolismo. Os analgésicos, no caso, para problemas articulares, como vertebrais, etc., existem analgésicos que são derivados morfínicos, que são já os mais potentes. Esses analgésicos mais potentes, se tomados em alta dose, você ingerir vários medicamentos conjuntamente, eles podem levar a uma depressão respiratória, ou seja, a parada respiratória, e na sequência você vai ter a parada cardíaca, e se você não for reanimado, você vai entrar em morte cerebral e leva à morte. Então, todo medicamento tem que ser tomado na dose certa, na hora certa, Claro. da maneira correta, e conhecendo quais são os problemas que a medicação pode trazer ao organismo. Claro. Agora, com relação a essa doença no pulmão ou ao câncer de pele, eu sou leiga no assunto, por isso eu preciso perguntar para o senhor. Algum tratamento que ele estaria fazendo pode causar a parada cardíaca, mas não o câncer de pele causar uma parada cardíaca. Depende do estágio do câncer. No estágio final de câncer, mesmo que seja de pele, sabe que o câncer leva a óbito por ação de metástases que podem se alojar em vários órgãos e ocasionar a morte, mesmo que tenha se originado na pele, originado na mama, por exemplo. Normalmente a morte se dá em consequência de metástases que se alojam em outros órgãos, o que acometem órgãos vitais, né? A questão das doenças pulmonares, elas podem ocasionar uma morte na fase final, doenças pulmonares obstrutivas crônicas, câncer de pulmão, etc., por redução importante da ventilação, levando a hipóxia, que é a queda do oxigênio do sangue, que pode ocasionar a parada cardíaca. Então, tudo é possível, né? A gente não tem um histórico prévio do que no caso o Michael Jackson tinha, mas tudo isso pode culminar como evento final da doença a morte. Tá certo, doutor, muito obrigada. A Lorena agora vai conversar com 2 convidados especiais sobre a morte de Michael Jackson, 2 pessoas que com certeza também amanheceram muito tristes hoje, né, Lorena? Exatamente, com a gente aqui no estúdio, 2 músicos, compositores e fãs também de Michael Jackson, Simone e Max de Castro. E muita gente, né, essa morte é uma comoção mundial, internacional, mas muita gente nunca se considerou, né, fã do Michael Jackson, mas ficou comovido porque ele era um grande astro. Agora, como é que o Michael Jackson se transformou nesse grande astro da música pop? Você já parou para se perguntar isso? O que ele tinha que as outras pessoas não tinham? Tem umas grandes estrelas, mas
mas ninguém conseguiu essa marca, essa popularidade que o Michael Jackson conseguiu. Daqui a pouco a gente vai esclarecer um pouco isso com duas pessoas que conhecem muito de música e de Michael Jackson. Mas agora vamos saber um pouco mais da repercussão, ouvindo depoimentos de outros artistas. Acho que é uma pena, a vida dele foi uma vida muito difícil, desde muito pequeno, né? Enfim. Putz, grilo, cara, fiquei chocado. Fiquei bastante chocado com a morte de Michael Jackson, de fora falsa, assim. Exatamente, no mesmo dia. Fiquei bastante chocado, tô bastante, quer dizer, é uma ironia, viu? Uma festa, mas eu acho que o mundo perdeu um grande cantor pop e uma grande atriz. Gente, eu fiquei chocada. Michael Jackson morrer é tipo Papai Noel, né? É uma coisa incrível. Muito triste, né, gente? Ele é um gênio, né? Um gênio. Eu nem sei direito, eu quero até saber por quê, mas eu acho que igual a ele não tem outro, não. Ele é um gênio. É uma pena, né? Ai, fiquei arrasada. Minha, sei lá, adolescência, infância ouvindo Michael Jackson, né? Fiquei arrasada. Bom, queria saber de vocês dois, como é que vocês receberam a notícia? Vocês leram, alguém contou, vocês acreditaram no primeiro momento? Na realidade, até foi uma coisa interessante, porque a gente estava fazendo um conference call, com uma reunião com o Rio, assim, então um amigo nosso no Rio, eu e o Max, cada um no telefone falando, e cada um com um computador na frente. Aí o nosso produtor falou pra gente, pô, Michael Jackson morreu. Aí a gente imediatamente foi olhar nos computadores, tinha aquele site do TMZ, né, que estava anunciando, que é um site muito de fofocas, essa coisa, muito uma coisa focada a esse tipo de coisa de celebridade. Aí a gente já procurou veículos como o New York Times. Então vocês ficaram sabendo assim, no trabalho, ainda com as informações um pouco truncadas, né? Na verdade a gente ficou assim, meio que monitorando, né, porque no site do New York Times dizia que ele estava hospitalizado, né, enquanto outros sites publicavam, então vamos confiar numa fonte, né, um jornal sério nos Estados Unidos. Sim, sem ir pro tabloide e tudo mais. Agora, quando eu falei, né, do Michael Jackson, que muita gente fala, eu não era tão fã, mas que pena e tal, porque de uma certa forma ele faz parte da vida emocional de qualquer pessoa que se submeteu a todas essas canções que ficam no inconsciente, né? Eu não conheço ninguém no planeta que nunca ouviu a música do Michael Jackson, ou nunca viu a figura do Michael Jackson, né? O que vai ficar? Qual o legado que ele deixa? Qual a importância que ele teve para a música, de uma maneira geral? Ele foi um artista muito completo, né? Ele não era simplesmente um cantor, né? Ele inovou em diversas áreas, no videoclipe, os shows dele, essa coisa de efeitos especiais, coisas que foi um dos primeiros a investir nisso, né, Max? As empresas de tecnologia muitas vezes utilizavam o Michael Jackson para lançar determinado plugin, softwares, coisas de iluminação, tractanas, né, de coisa de palcos. Então ele sempre foi garoto propaganda de, assim, a melhor propaganda para se lançar um produto novo era com o Michael Jackson, né? E a música dele também, né, que, poxa, o cara tem o disco mais vendido de todos os tempos, né? Então é um marco, isso é um feito que não tem como a gente não reconhecer, né? Difícil alguém chegar perto, né? Ter esse grau de popularidade, né? É aquela coisa que acontece com muito poucas pessoas, né? Aquela coisa do gênio, realmente, né? Que chega no ponto mais alto que uma carreira artística, e da forma, naquele momento, realmente ele marcou para sempre, e em determinado momento ele conseguiu, né, juntar, eu acho que pessoas do mundo inteiro, né, de diversas etnias, diversas culturas, diversas raças diferentes. Isso é muito raro quando acontece, né? É muito raro. E a música juntando todas essas pessoas, isso é incrível. Agora, quando a gente fala de gênio e artista completo, é bom a gente lembrar que além de cantar, ele também era produtor, compositor, bailarino, enfim, ele tomava conta de tudo isso. Eu acho que grande auge, né, pelo menos para quem gosta de música, considera, seria ali a partir dos anos 80, né, quando ele lança 2 álbuns incríveis, com vários sucessos, emplaca tudo isso. Agora, o que ele tinha, então, de tão especial? Por que a música dele era tão potente? Olha, eu acho que ele, esse fato dele ter começado a carreira desde criança, isso já mostra, já deixa... Talento precoce, né? Ele já se destacava no grupo, né? Exatamente. E como uma criança, né? Você vê assim, ele com 10 anos de idade era um artista pronto, né?
assim, maduro, né? Não tinha o jeito de cantar, o jeito de se movimentar, o jeito de sorrir, o jeito de interpretar. É um negócio impressionante, né? Isso o cara com 10 anos de idade. Imagina quando ele atingiu uma certa maturidade, né? E cercado de pessoas sempre, né? Grandes produtores. O grande parceiro dele, né? O Quincy Jones. Ali, principalmente nesses álbuns, né? O Off the Wall e o Thriller. Sobretudo ali no Thriller, onde eles, né, o Thriller, que é esse disco, que na verdade não é nem um disco, é um manual de como se fazer. Exatamente, ele serve de referência para todo músico, né? É difícil alguém que não use. Vocês sentem muita influência no trabalho de vocês? O que você acha que você tem do Michael Jackson no seu trabalho? Olha, Lorena, o primeiro disco que eu ganhei na minha vida era um disco que chamava Diana Ross, The Presence of the Jackson 5. E a partir daí, a minha vida, enfim, eu era um garoto, eu usava cabelo Black Power, imitava essas coreografias todas. Você também, Max, ou não? Imitava. Você era mais contido? Desde a época do Jackson 5. Eu me arrisquei, né? Eu peguei já a fase da carreira solo, né? Do Michael. E também, o primeiro disco que eu comprei na minha vida foi o Thriller. Eu me lembro, dezembro de 82, eu fui na loja na Rua Augusta com a minha tia e pedi pra minha tia comprar o disco pra mim. E a partir desse momento, tudo começou pra mim, né? Essa relação com a música de uma maneira não passiva, assim, não de estar né, de você estar numa casa onde todo mundo ouve música, né? Você tá ali. Foi a primeira vez que eu tive o ímpeto de falar, isso aqui... Eu quero esse disco pra mim, né? Tem uma coisa rara que acontece, que é muito difícil de acontecer. É aquele disco que o Off the Wall e o Thriller são discos que a gente escuta até hoje, a exaustão, assim. Então, na época você escutou muito, 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 e até hoje continuamos escutando, continuamos aprendendo com o que tem. Ainda é referência, né? O Jackson acabou ficando mais conhecido, frequentando mais as páginas de noticiário e tal, por suas excentricidades, né? Algumas atitudes até chocaram o mundo, como ele botou o filho, né, na janela e tudo mais. Mas a gente está aqui para falar de música com Max de Castro e Simoninha. E eu queria saber de vocês, ontem, dia 25 de junho, com a morte de Michael Jackson, vocês também estavam lembrando, emocionados, porque foi o dia que o pai de vocês morreu, né? Simonal. Então, para vocês tem um impacto mais forte, mais duro, né? E aí a gente veio, enfim, na minha cabeça, com certeza, a gente... Ele gostava? Simonal falava do Michael Jackson? É inevitável, né? O Michael, desde que ele surgiu, né? Desde que aquele garoto surgiu e conseguiu, com muito talento, e conseguiu superar essa coisa do menino prodígio e ir além, né? Não tinha como não gostar, não tinha como não admirar. Mas uma coisa que marca, pelo menos pra mim, assim, que me marcou muito, que, claro, em medidas completamente diferentes, em níveis diferentes, né? O Michael é um artista mundial, um artista incrível, mas o Simonal, no seu tempo, na sua época, também chegou, mas a música vai ficar por muito tempo. Deixa eu começar com o Leandro. O Leandro, eu disse que você tem a maior coleção da América Latina, do Michael Jackson, né? Isso mesmo. O que você trouxe aqui pra mostrar pra gente? Eu trouxe só algumas coisas que eu acho interessantes. Primeiro, eu começar com isso que tem uma importância muito legal na minha vida, que quando ele teve no Morro Dona Marta, lá no Rio, pra gravar o clipe, eu estive com ele perto do Forte de Copacabana, que ele foi pegar o helicóptero pra ir pro morro. E ele tava com metade do corpo pra fora da van, tirando completamente essa impressão de que as pessoas tinham, de que ele não queria chegar perto de ninguém, apertando a mão de todo mundo que estava na rua. E eu fui uma dessas pessoas. Eu estava usando uma camisa igual a camisa que ele jogou na noite anterior, então ele achou que fosse eu que tivesse pego. Então ele apontou pra mim e me chamou. Eu fui até ele apertou minha mão, me deu essa bala. Deu essa bala que tá o quê? Guardadinho em papel. E falou a série frase, né? I love you. E eu não consegui nem responder, fiquei paralisado. Você tem ideia de quantos fãs Michael Jackson tem no Brasil? Tem alguma relação com os clubes? Tenho muita relação com todos, enfim. Mas são muitos fãs, a gente sempre faz, eu particularmente, há mais de 10 anos eu faço várias campanhas em nome dele aqui. Eu tenho campanhas de doação de sangue, que vários fãs, o fã-clube vai todo junto para doar sangue. Que ótimo. A gente faz campanha do agasalho, a gente faz campanha, porque eu acho o seguinte, o que a gente vai guardar dele é o que ele dizia pra gente, que é fazer o bem sem olhar a quem. Ele viveu a vida dele inteira, usou seu dinheiro, sua popularidade, tudo que ele tinha pra fazer o bem pra pessoas que ele nem conhecia. Ô Leandro, antes da gente continuar a conversar e de você mostrar tudo que você trouxe, só mostra uma das suas tatuagens. A primeira ele tinha, do Jackson 5, da época do Jackson 5, que eu não sei se é aqui.
Aí. Então, essa foi a primeira que eu fiz. Quando ele era pequenininho ainda. É. Tá certo, daqui a pouco a gente continua a conversar. Você viu, né, o tamanho da paixão, né, Lorena? Exatamente. Mas, lembrou, pode ficar tranquilo que aqui o Simoninho já tinha esclarecido que o Michael Jackson, ele se inspirou na dança de rua que vem do hip hop, a dança de rua street dance, mas né? Você sabe, Lorena, que ele tá me contando. E aí ele levou a pouco porque realmente ele aprimorou, ele que lançou pro mundo e tal. Mas ele tá ligado no movimento. Ele pagou um menino pro menino ensiná-lo a ensinar pra ele. Existe um dançarino chamado Casper, que depois, inclusive, ele até veio dançar com ele na Bad Tour. E ele era um garoto de gueto que dançava, e o Michael viu ele dançando numa das vezes que ele foi cantar no Apollo. E aí ele foi hipnotizado por aquele passo, putz, cara, tem que aprender isso. Aí contratou o garoto foi, ensinou a ele. Aí depois disso ele fez a Victor Tour com os irmãos, que foi a primeira turnê depois do Thriller. E aí o Casper foi assistir, fez que ele ia fazer, ele não fez. Aí o Casper falou, pô, por que você não fez? Aí ele falou, porque eu ainda não acho que tá o suficiente, o cara chega perfeito pra fazer. E aí foi estrear depois, nos 25 anos da montanha, como você tinha. E ele, como exímio dançarino, né, aprimorou. Ele pegou Fred Astaire, pegou várias outras influências. Várias referências, James Brown, Curva Giradinha, pegou e criou esse passo que foi conhecido como o passo do Michael Jackson. Esse era um dos talentos dele, né? Agora, uma vida tão brilhante também foi marcada por muitas excentricidades e polêmicas. Michael Jackson ainda era negro quando ficou conhecido na infância ao lado do irmão Jackson 5. Com a fama crescendo e o passar dos anos, o cantor se transformou numa pessoa completamente diferente. Dizia que o vitiligo havia clareado sua pele. O cabelo também mudou radicalmente. Depois vieram as plásticas, várias. O nariz ficou irreconhecível. Os fãs estranharam, mas nunca deixaram de seguir o astro. Seu amigo mais próximo era um chimpanzé chamado de Bubbles. Surgiram especulações de que o cantor dormia em uma câmara hiperbárica para retardar o envelhecimento. Os casamentos mereceram um capítulo à parte na vida do astro. Depois de uma união repentina e rápida com a filha de Elvis Presley, ele teve 2 filhos com uma enfermeira. Em uma cena que chocou o mundo, Michael pendurou seu 3º filho, nascido de uma mãe de aluguel, na janela de um hotel. Especulações sobre sua saúde não faltavam. Em 2005 surgiu uma acusação de abuso sexual. A mãe de um garoto de 13 anos dizia que Michael Jackson havia molestado seu filho no famoso rancho Neverland. O caso prejudicou a carreira do astro, que começou a aparecer com frequência não nos palcos, mas nos tribunais. Michael acabou inocentado, mas nunca mais seria o mesmo. O astro começou a usar máscaras em aparições que vieram a se tornar raras. Vários problemas financeiros também balançaram sua vida e carreira. O artista passou uma temporada no Oriente Médio e se converteu ao islamismo. A esperada volta do polêmico astro, infelizmente, nunca aconteceu. Bom, como a gente viu, né, o Michael, eu falo Michael é engraçado, né, porque agora todo mundo parece estranho a gente falar, mas é corriqueiro, né. Michael Jackson, ele teve essa carreira que estava meio misturada, a gente tenta aqui separar, né, a vida do artista e a vida pessoal dele, mas era muito próximo uma coisa da outra, porque ele não conseguia depois retomar a sua vida artística, voltar a gravar, voltar a fazer sucesso. Já teve tentativas, né? A gente estava aqui lembrando do último disco do Michael Jackson, quer dizer, não emplacou mais. Isso, claro, que agravado por problemas pessoais, essa vida conturbada que ele teve, né? Agora a gente fez uma enquete e a gente queria saber da música Beat It ou Thriller? Qual é a predileta de vocês? É difícil de escolher, mas acho que eu escolheria o Thriller, né? Thriller, você? Bom, então, pra ter uma competição, eu vou de Beat It. Destoa, né? Destoa mesmo. Agora, a gente também falou um pouquinho da inovação quando se trata de videoclipe, né? Foi o primeiro cara que investiu nisso, que juntou um pouco tudo que ele fazia no palco, né? Essa linguagem mesmo audiovisual, que tinha coreografia e tal. E o tamanho, né? Você tinha antes o clipe muito mais compacto, né? Não com tanta produção e tal. Onde vocês acham que ele foi assim também, o mais completo, falando de videoclipe, linguagem audiovisual?
É que ele é um artista muito antenado à sua época, né? A televisão também estava mudando e as possibilidades também Ele aproveitou isso, né, estavam como acontecendo. Exatamente. Então, isso faz parte, acho que, da genialidade dele, daquele momento de brilho, que foi um momento realmente um ápice na carreira. E o Thriller realmente é uma revolução. Agora, Uma coisa que a gente não pode esquecer, que eles, junto ao Prince, foram os primeiros dois artistas negros a aparecer na MTV, né? Não passava clipe de artistas negros. Tem isso também. Então, Um bloqueio, né, vamos dizer assim. Velado, hoje em dia, velado. é até uma coisa corriqueira, porque a música pop americana é praticamente 90% Só o rap, só os negros, exatamente. né? Mas naquela época não, era uma coisa assim que ninguém, as pessoas se esquecem, entendeu? Da importância que foi um artista, o Thriller ter feito o sucesso que fez, ainda mais pelo fato de o Michael Jackson ser negro. Claro. Imagina o que isso representa para um menino que está na escola e que ele é chamado de neguinho, e falar, você nunca vai ser nada na vida. Imagina para esse menino, do mundo inteiro, né? Não só estou falando para os negros, mas para quem, como o Simoninha falou, veio de uma classe mais baixa, teve uma vida mais humilde e tal. Quando ele viu o Michael Jackson na televisão, o que ele não sonhava com isso? Que o mundo é para todos, né? Todo mundo vai ter essa oportunidade, né? Tem uma coisa que é muito importante, Lorena, que 25 anos, né, fez do lançamento do Thriller, acho que ano passado, né? E hoje, se você ligar a televisão, você vai ver o Justin Timberlake, você vai ver a Britney Spears, você vai ver a Beyoncé, você vê os clipes, você vê os números de dança, tá tudo lá. Tudo lá, né? A gente já sabe bem de onde veio, né? Lá. É impressionante. Isso é um exercício que todo mundo que se interessa por música, ou mesmo por cultura pop, você pode ver referências do Michael Jackson nos novos artistas, até hoje, né? Exatamente. Tem uma expressão que o pessoal da antiga costuma dizer que é o pai da matéria, né? Pai da matéria. O Michael Jackson é o pai da matéria, né? Ele mesmo, né? Trabalho novo de vocês. Tem um pouco de Michael Jackson ou não? O que vocês estão fazendo agora? Bom, eu comecei a gravar um disco novo agora e com certeza algum tipo de homenagem, né? alguma referência, já como eu estou no começo do disco, o disco terá, né? Porque realmente o Michael Jackson é uma pessoa muito importante, né, pra música. Você chegou a cantar alguma vez? Fez cover de Michael Jackson? Eu acho que em algum momento a gente já brincou com alguma das canções que fazem parte da nossa vida, né? É aquela coisa, você falou Michael, porque faz parte da nossa vida, né? Você está a vida inteira escutando esse artista, né? Acompanhando a vida dele. Então é natural que, né, a gente misture isso de uma forma muito, né? O Michael. Parece que é brother, né? Agora, eu estou seguindo ainda com a minha turnê do meu último disco, Melhor. Estou saindo daqui e já seguindo viagem aí, tem show. Hoje eu faço Curitiba. Pode pintar então alguma homenagem? Eu acho que naturalmente em algum momento, de uma forma que eu encontro, que eu acho que seja natural, também não sinto a necessidade de aproveitar. Parece uma também coisa natural, muito né? natural e espontânea. E assim, a gente tem trabalhado muito esse ano e esse ano também estamos preparando umas surpresas aí muito bacanas que a gente está envolvido aí. Vamos ter uns lançamentos diferentes e bonitos aí no final do ano. Tá certo. O Leandro, eu sei que você, além dessa tatuagem que você mostrou, você tem outras tatuagens em homenagem ao Michael Jackson, né? São quatro. Vamos ver. Essa daqui que é justamente da época de Black or White. Dá pra vocês verem? Dá sim, tá ótimo. Da época do Black or White. Tem mais essa aqui que é ele dançando, que é meio tribal, assim. E essa aqui foi a última, tem 10 dias, não tá nem cicatrizada ainda, tá saindo da casca. Que é... Aí mesmo. Que é do ensaio fotográfico do show de Londres. Quer dizer, o show de Londres, peraí, antes de a gente falar do show de Londres, só quero mostrar duas coisas. Uma você trouxe aqui uma essa é uma reportagem de 1995, quando ele desmaiou, no ensaio de um show também. E que o jornal americano noticiou que ele tinha morrido. Bom, isso acontece com os grandes ídolos, né? A gente ouve falar de vez em quando que alguém morreu e tal, e não é nada disso. E eu tô na esperança de que seja isso de novo. Pois é, os fãs, acho que todos os fãs estão pensando como você, né, Leandro? E esse é um boneco que você comprou onde? Esse boneco eu comprei na internet, e ele tá com a roupa do Billet, e é muito especial pra mim, assim, porque ele, enfim. Ô, Leandro,
você estava me contando, a gente falou sobre essa sua tatuagem, que é sobre a turnê nova, né, que ele ia fazer agora, e você estava me contando antes que você iria assistir ao show dessa turnê, certo? Eu ia assistir a 7 datas, 7 shows. Você tinha comprado 7 já ingressos? Já. Quanto você gastou? Nossa, eu não sei, eu nem fiz a minha contabilidade. Eu sei que eu comprei um área VIP pra ficar pertinho, que foi R$2.800. Eu juntei os ingressos estão aí? Os ingressos, as confirmações dos ingressos estão todos aqui. Deixa eu ver. Com as datas, enfim, tudo. Bom, isso, a gente conversou com uma repórter ao vivo, direto, estão todos os ingressos aqui confirmados mesmo. Já conversou com uma repórter ao vivo, direto de Los Angeles, e ela disse que isso estava dando confusão, claro. Imagino, né? imagino. Porque os fãs agora querem o dinheiro de volta, como é que isso vai ficar? Bom, parece que a Milena Machado tem informações a respeito dos ingressos, né, Milena? Pois é, Patrícia, além de entristecer milhões de fãs, a morte de Michael Jackson agora fez soar um alarme na produtora AEG, responsável pelos 50 shows que o astro deveria fazer em Londres a partir do dia 13 de julho. Foram vendidos 85 milhões de dólares em ingressos. E agora os produtores dizem que reembolsar esses fãs será uma grande confusão, além de muito caro, uma vez que pessoas do mundo todo compraram ingressos. A empresa AEG tem um seguro para esses casos, mas a liberação do dinheiro vai depender da causa de morte de Michael Jackson. A gente sabe que o corpo passa por uma autópsia hoje, mas o laudo da morte não tem data prevista para sair. No site do auditório O2 Arena, onde Michael Jackson se apresentaria, aparece uma mensagem dizendo o seguinte: neste momento, nossos pensamentos estão com os filhos, familiares e amigos de Michael Jackson. Anunciaremos informações sobre os ingressos quando possível. O jornal The Guardian, de Londres, informa que os valores deverão sim ser devolvidos, mas que, por enquanto, os telefones da empresa que comercializou esses ingressos, no caso a Ticketmaster, estão impossíveis. Patrícia. E assim como os pensamentos dos organizadores da turnê estão com a família do Michael Jackson, né, e estão sofrendo e tal, claro que os fãs também estão sofrendo muito, é o que o Leandro falava aqui, que ele também, mas a gente tem que falar de coisas práticas, né, afinal de contas, R$2.800 você não quer ter agora, né? Lógico. Vamos fazer o seguinte, ô Leandro, a gente sempre falava do Rancho Neverland, onde ele morava, né, e sempre causa muita curiosidade, porque ele tinha um zoológico dentro do... Ele não mora lá já há 4 anos. Me explica tudo aqui, moço. Ele não mora lá desde 95, desde 2005, desculpa, que foi quando teve o último processo. Tá. A polícia entrou lá e destruiu tudo, destruiu o quarto dele, arrancou até o chão pra ver se achava alguma coisa embaixo do colchão, embaixo do chão. Destruiu toda, na verdade, e não encontraram nada contra ele, e desde então ele se mudou de lá. Tá certo, mas vamos conhecer um pouquinho o rancho? Vamos, é maravilhoso. Vamos ver. O astro viveu no rancho de 1.300 hectares, batizado de Neverland, na Terra do Nunca, por 17 anos. A propriedade fica na Califórnia, nos Estados Unidos, e além de uma mansão, abriga um zoológico e um parque infantil. Michael Jackson perdeu o rancho por acumular uma dívida milionária em hipoteca. A empresa Sycamore, do grupo americano Colony Capital, dono de empreendimentos em Las Vegas, arrematou a área por 23 milhões de dólares. A dívida de Michael Jackson é estimada em mais de 200 milhões de dólares. O Leandro estava me dizendo, estava me lembrando, que ele participou do programa da Adriane Galisteu, né? Toda sexta. Conta a história. Acabou há 2 semanas atrás. Foram 4 semanas respondendo sobre a vida dele, como adversária, Kelly. Beijo pra ela até. E no final dos 4 programas eu venci, acertando as perguntas sobre a vida dele. E aí eu ganhei 1 quilo de ouro. Que beleza! Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Você tá pensando em ir pra lá, acompanhar agora esse trâmite todo, velório, enterro? Eu penso. Eu gostaria imensamente de me despedir deles até agora. Mas eu não sei se eu vou conseguir por causa de questões burocráticas, claro. Eu não tenho visto, enfim, assim, todo mundo foi pego de surpresa. Claro. Então eu não sei se eu vou conseguir, mas eu gostaria muito de ir. O Michael Jackson chegou, você que acompanha a vida dele, né, há muito tempo, o Michael Jackson chegou a falar alguma vez disso ou não? Como ele mesmo até intitulou a casa dele de Neverland, né, a Terra do Nunca, e como ele sempre quis ser um menino, né, pro resto da vida, ele chegou a falar de morte alguma vez, durante a carreira? Durante o documentário do Martin da Shia, que é horrível, ele perguntou pro Michael que ele estava vendo um sarcófago, aí falou pro Michael, você vai querer ser enterrado? Você vai querer ser cremado? Exatamente isso que eu tô escutando,
Aí ele falou, não penso nisso, mas você vai morrer um dia. Ele, não, nunca vou morrer. Nunca, não falo disso. Tá. Bom, de qualquer maneira, você não sabe se você vai ainda, mas eu tenho certeza que fãs do mundo inteiro estão indo para Los Angeles agora para tentar participar dessas cerimônias, né, do velório, da última vez. Pela última vez. Para ver pela última vez, se é que isso vai ser possível, né, se vai ser autorizado pela família. Né, o James Brown teve um funeral super bonito em que o Michael, inclusive, foi. E ele sempre, essas grandes estrelas, tem essa oportunidade, a família dá essa oportunidade para os fãs que colocaram eles, inteira, lógico, tá certo. Bom, a Milena Machado tem informações sobre esses fãs que não param de chegar a Los Angeles e estão sempre em busca de outras informações, querem ficar perto de alguma maneira. O corpo agora está no necrotério de Los Angeles e já tem gente lá, ô Milena Machado? Pois é, Patrícia, a gente tem imagens agora de fãs que estavam em frente ao Centro Médico de Los Angeles, onde eles homenagearam o astro imitando os passos, com mensagens e cartazes e também fotos. Na Calçada da Fama, também muitas fotos, flores e lembranças do rei do pop, né? E também fizeram questão de homenagear o astro em frente à casa onde ele nasceu e em cima, até bichos de pelúcias foram colocados ali. Michael Jackson é considerado o rei do pop, né? É um artista solo que mais vendeu discos no mundo todo, mais de 200 milhões de cópias, e ele ganhou 13 Grammys. Então o mundo todo se comove com essa notícia. Além disso, em Londres, um grupo de amigos não acreditava na notícia quando o repórter chegou e contou para eles o que eles achavam, o que eles estavam sentindo, como é que eles receberam a notícia da morte. Eles acharam que fosse um trote. Eles falaram para o repórter, não, você está mentindo, está falando em sério. Esse foi o primeiro a acreditar. Ele já logo se jogou no chão, começou a chorar. Os outros ainda ficaram pasmos, parados. O amigo dele acabou ainda perguntando novamente, não acreditava, perguntou, você está falando em sério? Está falando sério? E ela falou que sim. E aí o outro, ainda comovido, continuando a chorar, esse também voltou a chorar. Em Londres ninguém acreditava que Michael Jackson tinha acabado de falecer. E é justamente na cidade de Londres onde estava marcada a volta do Michael Jackson aos palcos, uma turnê de 50 shows prevista para começar no dia 13 de julho. Na Alemanha, os fãs também fizeram questão de homenagear Michael Jackson. Eles colocaram em frente a estátua de cera do ídolo, flores e cartazes e tudo mais. Michael Jackson, ele nasceu em Indiana em 1958, ele completaria 51 anos em agosto. Ele ficou famoso como integrante da banda Jackson 5, formada pelos irmãos dele, em 1962. Logo quando criança, aos 5 anos de idade, ele já despontava, e foi a partir de Thriller, o álbum mais vendido de Michael Jackson, com mais de 100 milhões de cópias, é que Michael Jackson estourou para o mundo. Patrícia. Muito bem, Leandro, a gente estava falando sobre como os fãs receberam essa notícia. Eu queria saber você, como é que você recebeu, onde é que você estava, o que você estava fazendo, como é que você ficou sabendo? Eu estava saindo do trabalho e recebi uma ligação de um amigo meu perguntando, vem cá, e aí, como é que o Michael Jackson tá? Eu falei, como assim? Ele, não, porque ele tá internado. Eu falei, puta, porque eu não tô sabendo de nada, porque todo mundo foi muito rápido. Foi muito rápido. E aí ele falou, eu falei, cara, então deixa eu desligar, vou ligar pros amigos, vou ligar pra tentar saber. E aí eu liguei pros amigos meus, e aí eles falaram, realmente, ele tá internado e tudo. E aí eu tava falando com um amigo meu, um grande fã, Kevin, aqui de São Paulo, e ele começou, meu Deus, eu falei, o que foi, cara, o que foi? Ele, não vou falar. Eu falei, fala, o que aconteceu? Acabou de chegar a notícia que ele morreu, mas ainda não é confirmada. Aí eu falei, cara, aí a gente desligou, eu fiquei paralisado, tava com meu primo, me senti mal, assim. Eu não sei, eu ainda não acredito, assim, não acredito mesmo. Não dá pra explicar, assim, sabe? Eu acho que trazer você aqui foi importante, né? Está sendo importante, porque você está representando o que milhões de fãs espalhados pelo mundo inteiro estão sentindo no dia de hoje, né? Acho que muita gente como você ficou paralisada na hora que recebeu a notícia. Claro, o mundo inteiro ficou chocado, mas os super fãs como vocês, né? Ficaram paralisados e estão sem acreditar até hoje, né? Até agora, já no dia seguinte da morte dele. E é assim que a gente encerra o nosso programa de hoje. Muito obrigada pela sua participação. Até segunda-feira. É isso mesmo. Um ótimo final de semana para todos vocês.